Hoje, vamos abordar um tema que é tão antigo quanto a própria humanidade, o casamento. Mas não da forma tradicional. Afinal, em um mundo tão diverso, qual a melhor forma de se relacionar? Vamos começar entendendo o casamento no contexto religioso, passando pelo budismo e pelo cristianismo, duas tradições que, apesar de suas diferenças, oferecem ensinamentos profundos sobre o que significa unir duas vidas em matrimônio. Depois, vamos trazer o olhar da psicanálise, onde o casamento é visto como um espaço para explorar os desejos, os medos e as complexidades da psique humana. Como a psicanálise interpreta os vínculos que criamos no casamento? Que símbolos e significados estão por trás dessa união? Claro, não podemos deixar de lado a visão jurídica, onde o casamento é tratado como uma instituição legal que gera direitos e deveres entre os cônjuges. Vamos entender como o direito brasileiro regula o casamento e o que isso significa na prática para os casais. E, finalmente, vamos explicar o casamento a partir de uma perspectiva feminista, com o pensamento de Simone de Beauvoir. Como a sociedade patriarcal moldou a ideia do casamento e como isso impacta a autonomia e a liberdade das mulheres. Vamos questionar e desconstruir alguns conceitos tradicionais para abrir espaço para novas formas de entender essa união e, por que não, para novas formas de amar. Hoje, não vamos falar sobre casar. Vamos olhar para o casamento como um fenômeno cultural, social, psicológico, legal e espiritual. Oi, eu sou a Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada familiarista. E juntas apresentamos o Helena Além das Leis, o podcast que ajuda você a sair de relacionamentos abusivos ou não, com dicas jurídicas que todo mundo precisa saber. Vem com a gente? Ok. Você tá boa, Laís? Eu acabei de ler parte do roteiro. Laís, Bruna, você não a existe. TPM... Laís, a TPM me fez mãe de planta. Eu tô com saudade de cada folha da minha costela de Adão, de cada raiz da minha espada de São Jorge, carinhosamente cultivada na água. Inclusive, muito obrigada, minhas vizinhas amadas, minha rede de apoio das mães de plantas nômade. E por falar em nômade, não é segredo para ninguém que eu tô aqui na Tailândia, né? E a Tailândia é um país majoritariamente budista. E eu conheci vários templos e eu aproveitei para aprender um pouco sobre essa religião, que na verdade é mais uma. E aí um dia eu estava na praia e presenciei um ensaio fotográfico de noivos e suas madrinhas, e eles pareciam ter acabado de sair do casamento, sabe? E aí me surgiu a curiosidade de saber como que é o casamento para o budismo. Ô, Bruna, eu posso te Paralelamente a interromper isso, rapidão? Aqui, você deve, estava meu falando amor. sobre mães de planta e tal. Você lembra que a única coisa que eu te pedi quando eu tomei conhecimento que você iria para Tailândia era uma planta da sua casa. Você não me deu. Eu só quero deixar registrado aqui. Porque Bruna Cravo me negou uma planta, sabendo que eu sou eu tenho péssima para direito. cuidar de plantas. Em minha defesa, preciso alegar que eu não doei nenhuma das minhas plantas. Todas elas são as minhas meninas, as minhas filhas, inclusive meninas, que estão cuidando delas para mim. Mandem foto, mamãe tá com saudade. Eu Inclusive, não ajudando doei. a sua defesa, as suas plantas são maravilhosas no seu lugar, eu também não doaria. Por isso que eu queria uma. Mas desculpa, véi, nossa, que cena maravilhosa presenciar um casamento na praia, amiga, que lindo. Foi. Budista e Deixa eu só tal. complementar. Vou fazer uma mudinha para você das minhas plantinhas. Mas enfim, Se quando eu isso não é voltar um para cá. amor multiplicando em solo fértil, eu não sei o que é. Oh, já temos o corte da semana. Pois é, Laís, presenciei esse casamento na praia, o casamento budista. Na verdade, acho que eles já tinham casado e estavam indo lá para fazer umas fotos no pôr do sol, coisa linda. Com os trajes típicos, muito interessante. E aí eu estava lá muito reflexiva nesse dia. Foi inclusive um dia que eu gravei uns stories sobre o uso da burca e a questão do biquíni, e esse choque cultural. Então, quem ainda não conferiu, tá salvo nos destaques do Instagram. Dá uma olhadinha lá, porque é um tema bem interessante. E aí foi sendo complementado pelas nossas seguidoras, e eu postei uns artigos que elas me indicaram. Então, vale a pena conferir lá, que tem bastante informação. E aí, paralelamente a essa questão que me chamou a atenção, que é o casamento na visão budista. Durante toda essa viagem, eu tenho tido várias conversas, encontros com algumas amigas do Brasil, inclusive já fica aí essa dica amiga, viu, gente? Eu tenho amigas que moram em BH e outras que moram fora de BH, e a gente marcou uma vez por mês um encontro. E aí pode ser um vinho, pode ser um café da manhã. Essa semana foi um café da manhã. Para elas foi de manhã, para mim foi à tarde. E o importante é, a gente não deixa de se falar. Então, uma vez por mês a gente encontra, conversa como é que tá a vida, e é como se fosse uma grande terapia, é muito engrandecedor sempre.
E aí, né, numa dessas conversas, eu estava aprofundando com uma grande amiga minha que está num processo de aprofundamento do estudo teológico do cristianismo pela vertente evangélica, que é a religião dela. E aí eu achei que seria interessante trazer aqui para Helena um pouco do que eu aprendi com cada uma dessas experiências, né, Laís? Nossa, maravilhoso. Eu tô querendo saber. Eu também tô em processo de espiritualização, né? Eu tô, ó, bem Eu tô estudandinha, amando assim. acompanhar. E eu acho muito legal, porque, sabe o que eu acho mais legal? Eu também amo conversar com pessoas de outras vertentes religiosas e tal. Só que quando eu peço uma explicação de um tema específico, no final tá todo mundo falando a mesma coisa. Eu acho isso muito lindo, assim. É bem É legal. um diálogo entre si, a partir de perspectivas muito diferentes, assim, que tem uma origem comum, assim. Eu acho isso muito lindo. E uma vez que passa pelo respeito, essa conversa interdisciplinar das religiões, ela é muito rica, porque é isso que você falou, a gente conclui que está todo mundo falando a mesma coisa. Porém, em relação a casamento enquanto instituição, eu vi muitas diferenças entre o budismo e o cristianismo, pelo menos o cristianismo pela vertente evangélica, que talvez seja um pouco mais afixada na Bíblia, nos ensinamentos bíblicos, não sei dizer, mas acredito que sim, pelo que a minha amiga me explicou. E aí eu vi diferenças, mas assim, é o que você falou, no fim, tá todo mundo falando a mesma coisa, é mais na forma. E aí, Aham, então, eu vou começar explicando um pouco sobre o casamento na visão do budismo. tá. Então, aqui, que é aqui da Tailândia. No budismo, o casamento ele não é considerado um dever religioso. Ele não é nem sagrado e ele nem é não sagrado. Ele é só uma opção pessoal mesmo. E uma vez que é feita essa escolha, o casamento representa o compromisso do casal por uma união harmoniosa e próspera. Então, a celebração budista, ela é uma bênção àquela decisão pessoal, que poderia ser qualquer outra decisão. Poderia ser, por exemplo, a troca de emprego, poderia ser a entrada numa faculdade. É uma bênção àquela decisão importante da sua vida. É isso. Então, uma vez que o casamento, para o budismo, não é um dever religioso, nem um ato sagrado, o evento celebra, na verdade, uma mudança de estado como qualquer outra na vida humana, né? Então, é uma fase de desenvolvimento da sua identidade. Nossa, que A lindo. presidente, legal isso, né? Eu achei bem, bem legal. É uma visão meio que contratualista, assim, já que vamos fazer Uhum. isso, vamos fazer bem feito. Vamos celebrar esse contrato. E aí, a presidente do Centro de Estudos Budistas Ai, eu não vou saber falar, Se mas a inscreve. sigla é SEB, a gente vai colocar na legenda. O nome dela é Bernadette Brandão. E ela explicou que o mais importante nesse caso, nos casamentos, é que os noivos saiam da cerimônia com a capacidade de perceber a natureza de Buda um no outro. Ai, que Então, lindo. essa lucidez serve para guiar a vida do casal dali para frente, depois da união. E aí, nas palavras dela, a ideia é encontrar no parceiro uma maneira de contemplar a si mesmo. Nesse sentido, os votos passam por amor, por respeito, fidelidade, cuidado, tal como uma pessoa faria para si mesma. Muito lindo isso, né, Laís? Gente, isso aí me lembra muito o livro da Bell Hooks, que ela define o amor não como um sentimento, mas como um verbo mesmo, né? De que tá nas suas ações, como você norteia suas ações. E eu acho que isso também tem um pouco a ver com a questão já do cristianismo. Por isso que eu gosto dessas interseções. Que é o amar o próximo como a si mesmo, é ver o Buda no outro, é o que tem você no outro. Ah, eu acho isso muito lindo. Pois é, nossa, arrepiei aqui, ó, da gente gravando, tô toda arrepiada. E aí, então, para o budismo, o casamento ele é um compromisso que reafirma a transitoriedade dos fenômenos. E aí também nas palavras dessa especialista, por mais que você passe o resto da sua vida com outra pessoa, isso acaba com a morte. Tudo é passageiro para o budismo. Muito interessante Ai, essa perspectiva. E aí, seguindo um pouco mais na visão budista sobre o casamento, uma vez que nada é permanente, é preciso saber abrir mão, desapegar. Então, para o budismo, o divórcio é sim uma possibilidade própria da impermanência da vida humana. E mais do que isso, é possível separar-se de alguém com respeito e com ternura. É possível um divórcio verdadeiramente amigável. Para isso, é preciso que as duas pessoas envolvidas no processo de desfazer um laço de intimidade tenham amadurecido o suficiente para conhecer a si mesmas. Então, se no casamento elas reconhecem o Buda uma na outra e conhecem a si mesmas, elas saberão bem quais são os seus limites e quais são os limites da outra pessoa, e havendo ultrapassagem desses limites, é o ato de respeitar e separar. eu sou budista. Você Não é entende que eu sou maravilhoso? budista? Porque é isso que eu defendo em todo divórcio. Eu sou Pois é. budista.
Você tava falando do negócio no budismo, e eu lembrei que tem uma jornalista que eu adorava acompanhar no falecido Twitter. E ela se casou também. Ela, tipo assim, ela meio Cléo Pires, sabe? Ela casou a Cléo Pires, cada hora casa com. Todo ano ela se casa de novo com o marido dela. Eu acho isso muito legal. Elas casaram, não sei se foi na Ubanda ou no Candomblé, se casaram no. Eles não se casaram. E tem essa jornalista que também se casou no. De acordo com a vertente budista, foi também para um país asiático e tal, não lembro. Só que eu lembro que o texto que ela escreveu em um dos seus aniversários de casamento tinham votos bem singelos, assim, que eles fizeram diante de alguns monges na praia. Por isso que eu até lembrei da cena que você narrou, assim, eu lembrei do que ela narrou do próprio casamento. E eram 3 palavras que resumem, assim, basicamente tudo que eu acho que a gente precisa ter no casamento, tudo que eu desejo para uma pessoa que, quando vai se casar, que é good love, good life, good luck. Bom amor, boa vida, boa sorte. E, assim, sobre esse negócio de sorte, a Laís Tatagiba, que a gente vai receber aqui também, advogada familiarista, trabalha com parceria na Simão Dias, nosso escritório, ela fez um vídeo lindo apoiando a pré-candidatura do pai dela a vice-prefeito, e aí ele falou que toda vez que ela estava muito ansiosa para alguma prova, ela falava assim, pai, você vai me desejar boa sorte? Aí ele fala, quem tem competência não precisa de sorte. Então essa questão de sorte é uma coisa que eu fico pensando, assim, porque, por exemplo, para um casamento ser feliz, eu acho que às vezes a sorte ajuda, sabe? Por exemplo, é muito mais fácil você ser muito feliz no seu casamento quando ninguém tá doente, quando vocês não estão passando por grandes dificuldades financeiras, quando vocês não estão passando por, vocês não perderam um filho. Eu acho que tem coisas assim que vão dependendo de sorte. Mas ao mesmo tempo, o que vem a competência? Quando você constrói seus alicerces em um terreno fértil, em terreno assim forte, eu acho que fica mais fácil passar por essas diversidades. E aí vem o que eu penso também que a Bell Hooks falou, que eu falei, que o casamento, que o amor não é um sentimento, ele é uma ação. Então não basta você amar muito uma pessoa num casamento. Cadê o comprometimento? Cadê o todos os dias olhar para a pessoa, entender a necessidade dela, não esperar que exista uma bola de cristal para você adivinhar, conversar dá trabalho, dialogar dá trabalho. O casamento ele dá trabalho. Mas é isso, né? Quem tem competência não precisa de sorte. Enfim, só uma reflexão. Aí. Mas é incrível, como sempre que a gente grava o podcast, parece que é como uma sessão de terapia, parece que a gente, antes de levar para os outros, parece que serve para mim mesma. É interessante isso. Eu sempre fico, você fica falando e eu fico assim, ó. Mas aqui, quando eu tava pensando nisso, eu pensei muito, não sei, da questão do diálogo, né? Da importância de transparência, do diálogo. Eu falei assim, cara, acho que isso aí. Eu lembrei demais de você, assim, mas eu não vou ficar te expondo todo episódio. Já te expus uma temporada inteira, né? Ai, a TPM me fez mãe de planta e me fez chorona, porque, gente, que é isso? Que semana que é essa? Eu tô desidratada de chorar de saudade das minhas plantas. Sua mãe ouvindo isso vai ficar maravilhada. Da saudade dela, não é da planta. Amiga, Beijo, juro, Cris. eu tô olhando as fotos da minha casa e aí eu vejo e falo, ai, a minha costela de Adão, e choro em cima da minha costela. Mas, amiga, não acho que não é só isso, não. Eu acho que é o conforto de um lar, assim, né? Tipo, sua casa é muito aconchegante. É a nossa zona de conforto. A minha casa é para onde eu fujo. Quando tá tudo me pressionando, eu fujo para minha casa. E aí aqui parece que você não tem muito para onde fugir, né? É complicado. E aí não, deitar na mesmo. própria cama. Não, deitar na própria cama. Cozinhar no seu próprio fogão, comer sua comidinha, deitar na própria cama, ver uma TV, ler um livro. Ah, não me Nossa fala senhora. de comida, não. Não me fala de comida, não. Eu tô passando um momento tão difícil, mas vamos lá. Bora. E agora vamos falar um pouco sobre o casamento para o cristianismo, de acordo com o que eu aprendi com essa grande amiga minha. Beijo, Rafa, te amo muito. Minha futura Então, cliente, para o se Deus quiser. cristianismo, amém. Só com coisa boa, viu, gente? Não é divórcio, não. Limpa, limpa. Limpa, limpa, limpa. Então, para o cristianismo, o casamento ele é a celebração do amor divino manifestado na Terra. Definitivamente, para o cristianismo, o casamento é um ato sagrado. Tanto que no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, os casamentos só no civil, assim, bem entre aspas, eles não bastam, porque o casamento civil no Brasil ele é quase que secundário, né? Ele, vamos um dia da semana, a gente marca, vai lá, assina aquele papel, casa, mas a gente casa mesmo, o casamento, o dia de verdade é aquele da igreja, que convida todo mundo, que tem o vestido de noiva, enfim, né? E nesse mesmo sentido, quem faz a celebração não religiosa, também, entre aspas, não casou de verdade para os cristãos, né, avó? Né, pai, que me obrigou a casar.
Pois é, até outro dia tava aí, eu já tava divorciando e minha mãe ainda tava achando que meu casamento não tinha sido de verdade. Mas tá bom. Amiga, você Pela pode ótica casar bíblica, na igreja agora. mas eu não quero. Tudo bem, mas você pode, eu não posso. Já era. Perfeito. É verdade. Se você se divorciar, Perguntei, já era, Matheus, não te pode de amo. novo. Eu não posso, não. No máximo, uma bençãozinha, uma água benta para abençoar a aliança. Que o padre nem Quando vai eu tava reconhecer. escrevendo o roteiro, eu tive esse insight. Eu pensei, gente, então aos olhos de Deus eu nunca fui casada. Nunca. Aí, viu? Legal. Fica aí o questionamento, tá? E aí, segundo essa grande amiga me explicou, pela ótica bíblica, Deus une duas vidas e elas se tornam uma só. E aí, são vidas unidas com a finalidade de gerar e criar filhos. É um propósito de vida mesmo, nas palavras dela, onde um se destina a servir o outro. E aí, para isso, é preciso abdicar do orgulho, é preciso resolver mesmo, no seu íntimo, amar e servir ao outro. O casamento para o cristianismo, ele passa muito pela ideia da servidão, da abdicação e até, em certa medida, de um sofrimento tolerável, é um sofrimento bom, talvez um sofrimento santo. E aí, uma vez que o casamento tem a finalidade de pôr em prática o amor cristão, tá lá em Coríntios 13, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tem Esse até tudo uma música suporta aí, do Legião Urbana que ele fez. Acho que era Monte. aham, Qual que era? Monte Monte Castelo, Cristo? Monte Castelo, Monte Cristo, eu Monte já Castelo. confundi o outro. É Monte Castelo. Ah, eu amo essa carta. No meu casamento, o Nossa, é padre muito. poderia ter lido essa passagem, que é uma definição maravilhosa de amor, ao invés de me mandar ser submissa, mas eu acho que era o recado que eu precisava ouvir. Tudo bem, eu disse que o Espírito Santo fala pelo padre nessas horas. Foi o que minha madrinha falou. Me mandou ser submissa. Matheus apertou minha mão assim, tipo, não discutir com o padre. Sério, foi mó climão. Deixa eu aproveitar essa deixa para te contar que a minha avó, esposa da minha mãe, que nem tá aqui para se defender, a minha avó reza todas as noites. A minha avó não é exímia católica, não, mas ela reza todas as noites. E sabe o que ela pede na oração dela? Para que a minha Ah, mãe seja mais calma e mais paciente, para não estragar o casamento dela, você acredita? Que ela tenha mais tolerância, que ela seja um pouco mais submissa. Eu não lembro exatamente a palavra, depois eu vou ligar para ela e perguntar qual que é submissa, a palavra que ela gente. põe na oração. Mas ela pede em oração para que Deus dê submissão para minha mãe, para ela não acabar com o Tenho, casamento tem dela. a passagem que passou, que foi no meu casamento foi: mulheres, sejais submissas a seus maridos. E os maridos, ao mesmo tempo, tem uma contraprestação, que é tipo a nossa submissão Tem. versus ele nos respeitar, tipo, ver Deus em mim mesmo. Isso. Então, é isso. Foi esse, é porque quando a minha amiga me mandou esse trecho, e aí eu li esse tudo suporta, é óbvio que esse tudo suporta alarmou a advogada, né? Claro. E aí eu questionei a ela sobre esse tudo suporta, sobre esse conceito, e quis entender dela especificamente sobre a questão da violência doméstica. E aí ela me respondeu. Assim, e aí ela me disse que em relação à violência doméstica, especificamente, não tem nenhuma passagem falando sobre violência doméstica, mas que a igreja entende que, inclusive nessa mesma passagem anterior, de Coríntios 15, que quando diz que o cônjuge decide se apartar, que ele se aparte, pois assim não põe o outro à servidão. Visto que, quando alguém, entendendo a importância da aliança do casamento, decide praticar uma violência doméstica, ele já está quebrando o vínculo desse casamento. E outros vários mandamentos bíblicos ele também está quebrando com aquela atitude. Então, que manda, inclusive, que é o que você estava falando, Laís, o homem tratar a esposa, mandam que o homem trate a esposa e a ame como a si mesmo, sendo que ninguém, em sã consciência, agride a si mesmo. Então, uma vez que você está agredindo a outra pessoa, seja com palavras, seja com vocabulário, você está fazendo algo que já rompe esse vínculo sagrado que o casamento constitui. Então, tudo suporta, vírgula, porque a própria Bíblia diz que você não vai colocar o outro a servidão, que você não vai fazer o outro sofrer. Mas, assim, claramente o cristianismo não encara bem o divórcio, falando sobre divórcio. Agora a gente não está mais falando sobre divórcio motivado pela violência doméstica. Mas aí, nesse raciocínio do sacro, da santidade, da fase da vida em Cristo, assim como o batismo, que é uma fase da vida em Cristo para o cristianismo, o casamento ele é insolúvel, então o divórcio é inadmissível na visão do cristianismo, porque se o casamento é um cordão de 3 dobras entre Deus, marido e esposa, ele é um laço tão forte que, sob as diretrizes do que Deus espera, ele é então indestrutível. E aí, sendo um laço de 3 cordas, digamos assim, quando uma dessas 3 cordas fraqueja, tem a outra, mais Deus, juntas, elas conseguirão manter esse laço íntegro, já que Deus, que é a terceira corda, ele nunca fraqueja. Então eu achei também uma visão muito bonita e não é essa
esse radicalismo que a gente acha, né? Que Não, e ficou suporta. mais bonitinho ainda você falando de casamento com o Gabriel, cheirando, brincando com a Azula. Deu pra ver no reflexo ali atrás, coisa mais fofa. Mentira! Juro, ficou muito bonitinho ele brincando de narizinho com ela, ficou lindo. O que eu achei isso legal, por quê? Como eu disse, meu pai é muito católico, muito mesmo. Ele é tipo, sei lá, ele é nível nossas avós de catolicismo. Vai à missa todos os dias, reza terço 2 vezes por dia, é esse nível. E aí, quando ele e minha mãe separaram, ele tava. Nossa, eu tive que estudar muito sobre essa questão de anulação do casamento no tribunal eclesiástico. Tem que ter uma outorga do Vaticano. Porque, como aos olhos de Deus ele sempre vai ser casado com a minha mãe, caso ele se relacione efetivamente com outra pessoa, ele está cometendo o crime de adultério. Crime não, desculpa, o pecado do adultério. E aí, quando a pessoa é adulta, ela não pode comungar, ela. Tipo assim, ainda que ele confesse e tal, ele entende que ele tá vivendo um pecado. E aí, a gente estudou muito essa hipótese de anulação. Eu até ajudei ele, só que até tentei ajudá-lo. E aí, o que eu entendi que, pelo menos no catolicismo, é diferente da galera evangélica, porque os evangélicos, eles lidam melhor com o divórcio do que a galera católica, tá? É Sério? muito melhor, amiga. Tipo, eu já tive caso de pastora que levou a cliente que tava, a fiel dela lá, a irmã dela que tava sofrendo violência doméstica, falou assim: você vai divorciar. Não existe isso. Que Isso, o maravilhoso! casamento já é a própria pastora levando, assim, já eu atendi, eu vi. Já tive casos também de quando a gente estava tentando fazer um acordo, a pastora, outra pastora, ela me ligou, eu falei, pronto, ela vem querer fiscalizar o que a mãe vai fazer. E aí ela falou, olha, ela me falou que o cara ofereceu X de pensão. Só que sabe quanto que ele paga de dízimo? Ele paga Y, ou seja, o dízimo é 10% do valor, então você pode cobrar mais, que eu tenho isso, pode ir. Foi norteando a cor. Assim, Eu tô o chocada. Essa é a sigilo, religião que eu quero. o sigilo religioso, né? Ela enfiou para dentro, mas acredito que deve ter feito uma Por um ponderação bem de maior. princípios. Exatamente. Exato. Entre, tipo, o que é mais interessante aqui? A manutenção de uma vida digna de crianças versus um sigilo religioso. Então, vai dar consciência de cada líder religioso, né? E aí, para o Arrasou. catolicismo, as hipóteses de invalidação do casamento é cura desse vínculo, desse laço, a partir do adultério. Então, já rompe. Aí, a segunda hipótese é em caso de não concepção de filhos, porque, como a Bru introduziu, o casamento para o cristianismo, ele tem a finalidade de procriação. Então, a partir do momento que não teve a relação sexual, você meio que impede a finalidade básica do casamento, que é a formação da família. E isso justifica também por que para os cristãos não pode existir casamento de pessoas do mesmo gênero, porque eles entendem que o casamento ele tem essa finalidade de procriar. E aí também tem algumas vertentes dentro do cristianismo que é inclusive contra o uso de contraceptivos por mulheres. E aí, isso só voltando aqui, uma coisa é a ideologia religiosa, outra coisa é jurídica. Isso configura um crime, a gente falou bastante sobre isso no episódio que a gente falou sobre medida protetiva, violência doméstica, que é, inclusive, um crime sexual proibir ou obrigar uma mulher a fazer uso de contraceptivo ou proibir de usar. Então, só para você ter esse conhecimento, você faz com isso, a partir do que você quiser. Oi, Bru. Achei que você Não, queria fazer exato, uma é isso que eu ia observação. falar, porque é uma observação, sim, porque é exatamente isso. Uma vez que o marido proíba a esposa de fazer o uso do contraceptivo, mas se ela queira fazer uso, aí sim é crime, é violência doméstica. Agora, pelo direito de escolha de cada uma, da mesma forma que a gente falou lá no assunto da burca, se ela quer continuar usando a burca, se ela está convicta disso, ok. Se ela, da religião dela, acha que o contraceptivo, ela está indo contra Deus, contra a vontade divina, ok também. Aí ela não está praticando crime contra ela mesma, não é a igreja que está praticando um crime contra ela. É se alguém impõe algo contra a vontade dela. Se é da vontade dela, aí não há que se falar em violência, só para deixar isso bem claro. Só que o foda é. Nossa, eu tava tentando parar de falar palavrão aqui. O complicated a sua concepção, a sua vontade, a sua decisão é livremente formada? Porque, assim, como a gente vai pensar em liberdade quando tem todo um condicionamento social que te leva a tomar essa escolha? Então, é isso que você precisa entender. É o que eu quero, é o que a sociedade quer de mim, ou é o que o meu grupo religioso quer? Por exemplo, eu tenho um colega que ele é tão religioso quanto o meu pai, pra vocês entenderem o nível. E católico, tá, gente? Porque a galera fica pensando em radicalismo, já vem uma concepção da galera evangélica, assim,
Não, católico também tem toda religião, né, gente? Toda religião tem suas vertentes mais radicais, mais conservadoras. E esse colega em específico, ele falou que jamais permitiria que a esposa dele tomasse algum anticoncepcional, ou fizesse algum método que impedisse a concepção. Aí eu virei pra ele e falei, quanto você ganha? Aí ele falou, quê? Eu só falei, não, na moral, quanto que você ganha? Porque, tipo, você quer que você tenha uma esposa que só fique procriando, procriando, procriando? Eu acho que ela não vai conseguir trabalhar. Minha opinião. Porque, né? Como é que você, tipo, deu a licença maternidade? Beleza, no máximo, 6 meses. Aí teve uma relação de novo, já teve outro filho, então, como é que a gente pensa em continuidade no mercado de trabalho? Então, acho que ela não vai conseguir trabalhar. Você vai ter que sustentar. Você tem condição? Porque eu acho que você deve ganhar o quê? Uns 3, 4 mil? Condição. Eu acho que é muito isso, tipo, a gente tá tendo uma ascensão de valores conservadores na sociedade, ao mesmo tempo que os caras também não se comportam como um homem conservador, tipo, tá, eu vou ser 100% o provedor dessa casa, eu tenho condição de bancar essa decisão? Porque, de verdade, eu acho que aí a galera mais religiosa, radical, também, quando eu faço isso, meu pai sempre me xinga. Mas, ao meu ver, a coerência é porque eu sempre falo, Deus não quer isso, eu não posso falar em nome de Deus, né? Entendo isso. Mas, pelo que eu entendo do quesito de coerência mesmo, com tudo que eu venho estudando, com tudo que eu venho lendo, eu acredito que essa força maior, seja Deus, seja a espiritualidade, enfim, eles querem que você seja feliz e que provê vida digna para sua família. E numa sociedade capitalista, a gente tem que falar sobre dinheiro. Então, é isso. Aí, no caso da anulação, aí quando eu estava pesquisando sobre essa questão de conseguir anular o casamento do meu pai, dos meus pais, né, no Vaticano, abriu um precedente também, que era o caso de a pessoa se reafirmar homossexual. E aí isso invalidaria também o, a finalidade principal do casamento, né? Que é a continuidade da existência humana. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, você tem 3 hipóteses pra gente resolver a situação aqui com meu pai. Você vira sapatão, porque você vai assumir que você traiu, porque filho não tem como falar que vocês não transaram. Porque, né, ainda mais com a cara do meu pai. Então, tipo, você tem 2 vertentes, sapatônica ou adúltera. Por qual você quer ir? Só que, tipo, é complicado você fazer uma declaração próprio punho, submeter ao Vaticano, falando que você foi adúltera, né, gente? É um peso muito grande. E aí eu fico pensando, será que a religião, nessas hipóteses, será que ela, ao invés de libertar, ela não prende? E aí, até que ponto faz sentido continuar? Porque pelo que eu Tá entendo de bom. Jesus, sei lá, Mas fofoca pela metade mata a fofoqueira. E aí, qual que foi a opção da sua mãe? não teve, ela não fez. E papai continuou Não fez? solteiro. Ela não quer, e eu entendo. Eu falei assim, mãe, decide aí. Ela, Laís, não, não. Por E isso, então, aí, que seu pai nunca mais se casou. não, eu acho que ninguém quis também. Coitado.